isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Glória a Deus, Jesus te ama. Confessa isso para você. Jesus me ama, Jesus me ama. E creia nisso. Porque se você não tiver revelação do amor de Jesus por você, você larga dele. E é aí que você não vai ter resposta das suas orações. Porque para nós termos a resposta das orações, nós temos que crer nesse amor. Porque se a resposta não chega imediatamente, nós precisamos averiguar aonde que está essa resposta enroscada, né? Sabe? Pode ser um problema de incredulidade nossa, né? Pode ser um problema que alguma outra pessoa esteja envolvida. Pode ser o diabo também, que pode estar aí no meio. Então, nós precisamos saber como nos posicionarmos em Deus, e isso é através desse momento que a gente entra na presença dele, que ele vai revelando. Então, como que eu vou me posicionar? Como que eu vou orar para eu receber? Aonde que está parada a minha oração? Porque Deus responde na hora. Deus não deixa de nos amar, Deus não deixa de responder, mas por que não está respondendo? Então, nós precisamos entrar na presença de Deus, porque é onde Ele fala. Ele não fala assim do nada. Se a palavra de Deus não está no seu espírito, não inventa esses negócios que Deus falou. Porque tudo que Deus fala está alinhado à palavra, ou não? Deus manda você maltratar uma pessoa? Então, não é Ele que falou. Então, tem que ver. Deus falou, não, eu que quis fazer. Então não se engana, nós somos, se nós não estivermos ligados a esse amor, a essa presença, a essa liderança do Espírito Santo, nós começamos a criar mentiras que vêm do diabo, para nos satisfazer a nossa carne. Então vocês tomem cuidado, ok? Estão entendendo isso? Deus falou, tudo que Deus fala está alinhado à palavra. Então onde que está parada a minha oração? Tem uma pessoa envolvida que pode estar bloqueando, né? Ou é a minha incredulidade ou é o diabo. Porque Deus já respondeu na hora. Tá? Então é bom saber isso. Então por isso que a nossa oração tem que ser sempre nos levar à presença de Deus, senão não é oração. Não é só uma mera leitura da palavra, mecanicamente, religiosamente, isso não muda a vida. Você já viu que não, senão já tinha mudado. Mas, eu já li hoje. Não é isso. Oração não é isso. Oração não é leitura da palavra. Você tem que ler e meditar, aí que é. Está entendendo isso? Mais um passo para você entrar na presença de Deus? Não é só a obrigação de ler, não é obrigação. Não tem nada de obrigação com Deus. É relacionamento. Você tem que se envolver. Aí é que está a história. Você tem que estar envolvido no negócio. Senão, é religião, não está resolvendo nada. Você pode ficar fechado lá no seu quarto 10 horas. Se não está envolvido com ele, não vai resolver nada. Você está envolvido com os seus problemas, com você. E depois diz que Deus falou, ele não falou coisa nenhuma. Porque para ouvir Deus tem que ter a palavra dentro de si, entrar na presença dele com louvor e adoração, para você ouvir Deus. Porque é lá que ele fala, é na adoração, no louvor. Está aprendendo isso? Então, o que nós fizemos aqui. O Espírito Santo foi sempre nos direcionando para pôr os olhos em Jesus. Como que é que você põe os olhos em Jesus? Quando você esquece de você. Quando você focaliza quem Ele é, a palavra, o que Ele é. O que Ele já fez por você, o que Ele está fazendo, amém? Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Pensa nisso. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então,
maior é o que está em mim do que esse problema. Então, quem tem que reinar, quem é maior? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo, o que está fora de mim o problema. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: ei, glória a Deus, louvemos. Pode sentar, meus irmãos, Deus seja louvado. Hoje nós temos, além da visita da Suzana de Sorocaba, que ela já faz parte daqui, graças a Deus, né, Suzana? Ela vai vir em qualquer hora dar o testemunho dela. Mas nós temos o casal de Indaiatuba, que é o Rogério e a Regiane. E eles vieram com um testemunho maravilhoso, que eles nos seguem aqui pela internet, né? Os cultos e tudo mais. E obviamente que ele teve ajuda, a esposa orando por ele, pelo Rogério, que se meteu em drogas e tudo mais. Quer vir mostrar aqui para o mundo? Vem cá, dá para vocês verem aqui? Vamos mostrar para o mundo, os nossos irmãos, que Jesus fez por eles. Vem aqui, ó, do meu lado aqui, ó. E o João vai virar a câmera. Tá, isso. O Rogério e a Regiane, isso mesmo. Olha aqui, ó, pessoal. Vieram de Indaiatuba para glorificar o Senhor. Orou bastante para ter condição financeira, inclusive. Não é mesmo? Fala um pouco aí. Mesmo. Vai, Rogério. Só rápido, então, que você estava nas drogas. Sim, eu estava nas drogas, né? Apesar de eu achava que conhecia a palavra, mas não conhecia. Hoje eu sei que eu não conhecia. Enfim, tropicando, estava numa situação financeiramente ruim, sem veículo, sem nada. Minha esposa, ela estava mais preparada ali, porque ela jejuava, se consagrava. Estava te ajudando, né? Isso. Então viu como vale a intercessão em casa para aquele membro que está, né, gente, fora? Aí mesmo assim, eu naquelas lutas ainda eu declarava a palavra, me esforçava, recaía e tal. Agora eu estou bem, já vai fazer 5 meses sem vontade de usar nada. Deus preparou um veículo, Deus deu condições financeiras. Tem emprego, trabalho agora, ele com a esposa. Então, ó, aí, gente, entendeu? Quer dizer, tira o mal e Deus começa a dar vida. Toda glória a Jesus. Então, eles tiveram vontade de vir aqui hoje fisicamente, porque é muito bom. A gente vê na internet, é bom. É ótimo, graças a Deus que existe isso. Mas a gente está junto porque tem um contato físico humano, é uma delícia, não é mesmo? Era o nosso sonho. Então, a gente viu os vídeos com a senhora, com o Dave Robson. Então, mas eu quero ir lá, eu quero ir lá. Então, se orar, vem ela. Eles oraram, pediram condição para Deus e tudo mais, agora querem mais ainda. Então, a gente só tem o que a gente quer. Então, você busca Deus e você tem o quanto você quer dele. Você quer quanto de Deus? Então, eu não posso. Então, você não está buscando Deus. Você não pode ficar medindo assim, não tenho, não dá. Deus tem tudo, já deu, né? Então, eles provaram que quando a gente busca Deus querendo, Ele faz. Então, palmas para eles. Deus seja... Deixa eu dar um abraço em você, Rogério. Deus seja louvado. Deus te abençoe muito. Regiane, glória a Deus. Obrigada pela visita. Glória a Jesus. Venham sempre. Amém? Então, gente, a vida é assim, ele mesmo deu testemunho de que ele frequentou um tempo a Igreja Universal, porque lá ele precisava da libertação sozinho, ele não estava aguentando. Foi ótimo, louvemos ao Senhor pela igreja que ora e recebe as pessoas no pior que elas estão e ficam junto e vão, tudo, né? Mas aí ele percebeu que ele queria algo mais, que ele precisava da doutrina, porque agora aquela fase pior passou, porque ficava era aqueles demônios, ele não estava sabendo lidar com aquilo, então precisava de ajuda, então foi maravilhoso. Então é assim, gente, quando nós estamos crescendo, Deus vai nos levando na fonte. Você quer mais de Deus, você tem que ir onde ensina a doutrina. Como que eu vou fazer? Quem não está buscando muito Deus, qualquer coisa leve, tá bom, tá salvo, mas não vai saber lidar com o problema ali na frente. Porque nunca acaba o problema, porque o diabo está rodando. Ele sempre vem com uma ou com outra. Mas nós temos firmeza na palavra. Nós conhecemos Jesus por causa da Bíblia. Nós sabemos da operação do Espírito Santo que habita no nosso coração. Então nós temos segurança, nós não estamos aí jogados para as traças. Nós sabemos como entrar na presença de Deus. Lá em casa, porque o pastor não pode morar na nossa casa. Pode? Não dá.
Mas Deus mora na sua casa, você, no seu coração. Que afinal você virou agora o templo onde Deus habita, não é? É um templo de carne, o próprio Deus está lá. Então aprender a entrar neste templo para adorar a Deus que está com você. Então é isso. Quem quer tem que aprender como que você vai andar com Deus todos os dias. Porque quem não sabe sintonizar Deus, não conhece a doutrina, não sabe o que Jesus já fez, que já está tudo feito para nós, aí a pessoa acaba ficando frustrada com a religião, sabe assim, até com a fé. Eu não sei, eu já fiz de tudo. A lista que me foi dada, eu já fiz, eu fiz tudo e agora eu não saio disso. Eu não sei como que Deus vai me responder. Então, quando a pessoa chega nisso, Deus vai encaminhar para o lugar que ensina como que você vai entrar realmente nessa glória de Deus para estar com você diariamente, que é tão simples. Você tem que ter amor pela palavra, não é obrigação de ler, eu vou ler o capítulo 1, vou ler o capítulo 2. Gente, isso aí é para bebê que começou agora, vamos dizer. Mas a sua vida não pode ser só isso, porque você tem que ter o desejo e meditar, pensar na palavra, pensar. Você tem que levar a sua mente para isso, pensar. Isso é meditar. Você orando em línguas, você vai meditando. O Espírito Santo vai ajudando. E depois é colocado no Espírito, que é o Espírito Santo faz isso. Ele coloca no Espírito, não, no nosso coração a palavra. E aí tudo que é preciso na nossa vida, ele tira de lá o Espírito Santo. Nos faz lembrar. Então não é papagaio que fica falando Bíblia. Não, é experiência. Tudo que você for falar para uma pessoa, sai da sua experiência com a palavra. Isso é sabedoria. Provérbios, que ensina sobre a sabedoria. E a sabedoria vem de meditar na palavra, senão você não tem sabedoria de Deus. Que a sabedoria do mundo não serve, não resolve. Não salva a vida, não resolve o problema, não cura, não liberta a sabedoria do mundo. Mas a sabedoria de Deus é transformação de vida. É maravilhosa e vem com a meditação da palavra. Toda pessoa que medita a palavra, ela muda de vida. Faz quantos anos que você se salvou? Você está no mesmo lenga-lenga? Então não medita. É só papagaio, tá? Mas isso não é para ofender ninguém, é para abrir os olhos. Espera aí, eu preciso fazer alguma coisa? Eu tenho que me envolver com a palavra. Então, esta aqui é a chave. Amém, queridos? Então, estão preparados para dar mais um passo na fé, conforme o pastor David dizia? Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 8, né? Porque eu vou mostrar aqui, conforme Deus fala através de Paulo, que nós podemos escolher se nós vamos ser pessoas carnais ou espirituais. Carnais, você está na carne. Não é para ninguém ficar ofendido, porque carne não é para uma questão sexual, a gente pensa logo isso. Não, mas não é isso quando a Bíblia está dizendo, no geral, está dizendo os 5 sentidos. Eu só ando naquilo que eu vejo, se eu não vir, eu não creio, eu preciso provar, isso aí não é fé, certo? Então, os 5 sentidos, é carne, a Bíblia chama de carne, tá? Então, isso está onde na nossa vida? Está na alma. Por isso que a alma é o quê, gente? A alma é a mente, as emoções e a vontade. Então, a mente é o intelecto, a razão, o que nós pensamos. A mente está onde? Na alma, tá? Então, a alma, ela tem emoções. É um atributo muito forte, porque as emoções, elas são boas. Deus criou emoções para elas serem controladas pelo Espírito e não para nos destruir e a gente cair abatido. Qualquer coisinha que acontece, já desanima, já não está aguentando. Então, a emoção é um atributo muito forte. Mas tudo da alma é forte, a mente é forte, porque a tua mente transformada ressuscita um morto, a tua mente transformada cura qualquer enfermidade, liberta. Então a mente transformada te traz a vida de Deus, te traz o poder de Deus, a mente transformada na palavra. E a vontade própria, a nossa vontade, são essas 3 coisas que estão na nossa alma, aonde, se elas não forem
transformadas através da mente. A mente transformada pela palavra, que é o quê? É a lagarta, porque no grego essa palavra transformar quer dizer o quê? Ele quis dizer o quê? Quando Paulo escreveu, usando essa palavra, transformar no grego, que quer dizer a lagarta que vira borboleta, tem todo um processo. Uma coisa feia, horrorosa, nojenta, né, coitadinha da lagarta, mas é isso mesmo. Se transforma numa borboleta linda para voar, porque a borboleta é linda. Nossa, tem cada uma. Como é que pode? Dá vontade de pegar todas, fazer uma coleção. E ele fez isso para mostrar o que é a transformação que Deus faz na nossa vida. Como nós éramos antes, andando na carne, no pecado, né, na parte natural. Agora, andar no Espírito. Transformação, igual a borboleta que voa. Aquela lagarta ficava rastejando, bicho feio. Mas depois, na metamorfose, ela se transforma. Então, essa transformação é uma metamorfose que Deus faz, que nós não somos como antes. Não é só aceitar Jesus. É o primeiro passo para poder haver a transformação com a renovação. Amém. Através da palavra de Deus. Então, ou nós vamos ser carnais, que é o que eu vou ler aqui agora, ou nós vamos ser espirituais. Mas como que eu vou ser espiritual? Como que eu vou ser espiritual? Eu não vou ser carnal. Tudo que eu cantei aqui hoje, o Espírito Santo ele vai usando, é o máximo. É você colocar os seus olhos em Jesus. Mas cadê Jesus para eu pôr meu olho nele? É a palavra. É pensar na palavra. É isso, é simples. Gente, é isso, pensar. Porque o Espírito Santo vai revelando a palavra para você. E vai transformando a sua mente. Você meditando, pensando e falando a palavra. Não é demais? Então, isso são práticas que você começa na sua comunhão com Deus, um momento que você tem com Ele, e depois o dia inteiro aquilo vai envolvendo você. Quanto mais você vai crescendo, mais você se envolve com Deus no meio de tudo desse mundo. Do trabalho, de onde você vai, mas você está envolvido com Deus. Aquilo fica agindo na sua vida, tá? Então, por isso que quem anda na carne é a pessoa que está na lei. Só que a lei não muda a vida de nada, traz escravidão, porque não resolve a lei. Quem anda na carne, anda na lei. Porque quer ver, quer pagar para Deus, acha que Deus tem obrigação, porque afinal, gente, eu trabalhei demais, eu fiz tudo a lista que você me deu, eu estou fazendo, então Deus, é assim que é, religião, lei, é isso aí. Nem na lei do Antigo Testamento, eles conseguiam praticar os 613 mandamentos, porque é impossível, só Jesus que praticou. Praticou para nos salvar e nos dar a condição agora de nós vivermos no Espírito, não na alma, na carne, porque na carne nós não vamos conseguir, tá? Então, andar na graça é o que? É focalizar Jesus. Tudo é Jesus, Ele é o centro. Quem é que morreu na cruz? Jesus. Ele é o centro, Ele tem que ser o centro da nossa vida. É Jesus. Então, no começo, quando eu ouvi falar, o centro tem que ser Jesus. Não, mas o centro é a minha vida, é a minha família. Eu achei, ai meu Deus, como que eu vou conseguir isso? Eu não posso pôr Jesus no centro. Na carne, não. Mas quando você anda no Espírito, Ele é o centro. E o resto está acoplado a este centro que é Jesus, aonde Ele cuida. Porque Ele é o Deus. Ele é a vida. Ele é o Salvador. Amém? Ele é tudo o que nós precisamos, tá? Por que então focalizar Jesus? Porque a graça é focalizar Jesus. Porque assim como Ele é, nós somos neste mundo. Está escrito aqui na Bíblia, eu já li isso para vocês. Assim como Jesus é, Ele é o quê? Tudo isso que a Bíblia diz que Ele é. Nós somos, vamos ser no céu? Não, nós somos no mundo, porque no céu já acabou tudo mesmo, lá está tudo ok. Mas já é para ter uma vida igual a do céu aqui. Isso é loucura que está escrito na 1 Coríntios capítulo 2. É loucura para o homem achar que isso é possível, porque é a mente humana, porque é carne.
Assim como Deus diz que é loucura para Deus, né, a pessoa não querer ser espiritual. Ele acha loucura, Deus acha. Agora o homem natural acha loucura o que Deus diz. Então não bate. Carne e espírito não bate. Por isso que a mente tem que ser transformada. Porque tem coisa de incredulidade dentro de nós que impedem de nós recebermos o que nós estamos orando. Porque a oração religiosa é essa. Deus faz isso. Deus faz, eu não sei porque que Deus não está fazendo. Deus, o Senhor tira essa situação de minha vida. O Senhor tem que tirar. Não, Deus não vai tirar coisa nenhuma. Isso é religião, não é assim que ora. Por isso que assim como Jesus é, nós somos aqui na terra. Exemplo é o que Jesus fez, agora façam vocês. Eu dei a minha vida, o meu poder para você. Você tem o Espírito Santo com as duas experiências da salvação, do nascimento novo, quando você aceitou Jesus, e depois do batismo com o Espírito Santo, para ser cheio com o Espírito Santo e orar em línguas, para você entender a Bíblia, com o entendimento de Deus, não com a tua cabeça. Porque você pode pegar um caminho de engano errado, e é isso que o diabo quer, porque ele deturpa a Bíblia e te leva para um caminho errado. Para quê? Para te matar. Para acabar com a tua vida, ou não. Lógico, nós temos que ter cuidado. Por isso que nós precisamos crescer espiritualmente. Porque o diabo age na mente. Agiu na mente de Adão e Eva. O que você quer? Eles não conheciam pecado nenhum. Deus falou, toma conta aí do jardim, cuida do teu coração, cuida aí. Deus falou tudo, eles nunca tinham visto pecado, nem sabiam o que era, só a plenitude de Deus. E conseguiu mudar a cabeça deles por um engano, pegando o que Deus falou, ele deturpou. É forte o negócio. Então você toma cuidado, você precisa meditar na palavra. Então por isso que eu quero ensinar agora o que é ser carnal e o que é ser espiritual. Mas gente, isso é maravilhoso, porque quando você começa a entrar no caminho espiritual, aí os seus olhos espirituais se abrem e você fala, mas é maravilhoso, é cegueira quem não entende isso e nunca vai receber de Deus, fica enganado. É horrível. Você faz tudo, gente, você faz propósito, você faz... Ai, nem sei, tem tanto nome, mas só esse acho que já basta, vai. Você faz propósito, corrente, o que mais? Campanha, Jesus, faz campanha, faz tudo, e vai levar para o monte, não sei de onde, pode escrever o papel. Ai, mas será que não vai voar o meu papel nessa viagem tão longa para esse monte? Bater um... Deus não... Só se estiver lá naquele monte é que Deus vai ouvir. Opa, não valeu a morte de Jesus? Então, tá vendo, a religião é muito complicada, gente, não dá certo. Pois até levou o nome, pôs lá no monte, mas não resolveu nada no meu caso, e aí? Eu dei toda a minha fortuna e nem resolveu nada, porque ainda tive que pagar, caramba. Não! Jesus pagou o preço. Tá vendo? Você quer cobrar que Deus, ele vai fazer, Mas eu já fiz de tudo. Então, porque é carne. Eu vou ler aqui Romanos 8, tá? Então, o que nós precisamos aprender, presta bem atenção no que eu vou falar para você agora, é colocar os olhos em Jesus, que eu vou explicar bem como que é isso, e tirar os olhos dos nossos problemas. É por isso que não resolve. Por isso que você tem que ser um ser espiritual. Maravilha. Senão você não vai ficar liberto. Se você tirar os olhos de você e colocar os seus olhos em Jesus, o problema está resolvido. O diabo não pode fazer mais nada com você. Acabou. Porque é você que vai mandar no diabo, não é o diabo que vai mandar em você. Por isso que você tem que ser espiritual. Mas ele é sacana. O cara é safado, porque ele usa de uma esperteza maligna que convence a pessoa que o erro é certo. Pois ele falou isso para Adão e Eva. Vocês estão vendo, né, gente? Então, você tem que tomar cuidado com a tua vida. Você está pensando no quê? E eu também. Eu fico atrás disso, que eu não quero pensar errado uma fração de segundo, e eu peço ajuda ao Espírito Santo. Por isso que tem que crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente é na palavra, hein? Se não está enganadinho, bacana. Os anos vão passando e está embolado, aí não resolve nada, tá? Então vamos ver aqui agora, no capítulo 8, nós vamos ver os versículos 4 e 5. Veja aí. Ele diz assim, olha, a fim de que
o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, como que eu vou andar no Espírito? Ele está falando aqui. Quando você anda no Espírito, você centraliza a sua mente no que é espiritual, que é Jesus, no que é a Bíblia. Andar no Espírito é isso. Entendeu? A tua mente tem que estar ligada, focada nas coisas do Espírito, que é a Bíblia, a palavra. Mas vem cá, a palavra revelada, vivificada, que o Espírito Santo que faz. Por isso que eu preciso orar em línguas. Não adianta ficar lendo Bíblia sem orar em línguas. Nunca vai ser vivificada essa palavra. Você nunca vai entender essa palavra, ela nunca vai te libertar. Vai passar anos, 10, 15, 20, 30 anos, ficou no mesmo. Então não é o caso. Então, para ser espiritual, você tem que como que você tem que fazer? Pôr a sua mente no que é, nas coisas espirituais, que é a palavra. Ela vai te ensinar como que você tem que fazer. Não é para você ficar olhando para o seu problema. Seu problema não é espiritual, é carnal. Qualquer um. Está valendo? Você tem que esquecer esse problema. Não é que você vai deletar, esquecer assim. Não é para você ficar sonhando e ficando com aquilo o dia inteiro te atormentando e querendo que jeito que eu vou orar para ficar livre. Que te traz descanso quando você está no Espírito, porque está feito. Assim como Ele é, nós somos aqui no mundo. Está feito. Tem que mudar a cabeça, tá? Então, andar no Espírito é ajustar a nossa mente em Deus. Isso é que é transformar a mente, que ele fala aqui no capítulo 12 de Romanos, tá? Então, eu tenho que ajustar a mente em Deus. É uma questão de mentalidade. A gente sabe, né? Mentalidade. Não tem? Mentalidade de saber tudo, não tem esse negócio? De orgulhoso, mentalidade de poderoso, mentalidade de... Não tem isso aí? Então, é uma questão de mentalidade agora. Não é para ser carnal, é para ser espiritual. Aqui, o que entra nessa questão de ser espiritual ou carnal é de mentalidade. Como que é a sua mentalidade? É carnal ou é espiritual? Então, você tem que pensar nisso. A palavra de Deus vai mostrar para você se a sua mentalidade é espiritual ou mental, ou carnal. Porque espiritual é o que Jesus é, nós somos aqui na terra. Prática. Tem que ter prática. Não é só cabeça. Cabeça não é mente renovada, ok? É carne. É a mente natural. Pessoa que nem sabe nada de Deus, fica falando palavra, versículo, coisa arada e não resolve nada. Sabe disso? Já fez e não deu certo, né? Então, ele está ensinando aqui. É pôr agora a mente em Deus. É uma mentalidade que tem que mudar. Né? Tem mentalidade de rico, tem mentalidade de pobre. Né? Tem mentalidade boa, mentalidade ruim. Está entendendo? É questão de mente. É isso aí que ele está falando aqui para nós, tá? Então, essa mentalidade, ela tem que ser ajustada com a palavra de Deus. Porque você tem que aprender a tirar os olhos da sua vida. Você tem que largar a mão do seu centro. Eu, mais eu e eu. Sempre eu. Não é assim que você vai receber nada de Deus. Por isso que você tem que aprender a entrar na presença de Deus. O que eu fico falando aqui? Que é o Espírito Santo que está guiando a gente aqui. Quando nós estamos adorando, pensa em Jesus, focaliza Jesus, esquece de você. Adoração. Quando é louvores, você pode falar, mas você pode cantar também. Pode sim. Adoração também, tanto faz. Mas você está só pensando nele. Você desliga do seu pensamento. Por isso que o David dizia, o pastor David, que quando ele foi fazer a adoração, que esse ministro Norval Reis foi pregar na igreja dele, e
ele falou para o David que precisava orar por ele. Ele veio lá na frente, na linha para você receber. E Deus falou para ele, você não está me adorando tanto que você deve. E veio uma unção e ele caiu. E depois ele entendeu que ele tinha que orar, ficar sozinho bastante tempo para ele conseguir ficar na presença de Deus e Deus fazer o que era preciso na vida dele. Então ele ficou aquelas horas todas lá. E ele dizia, tinha dia que eu ia orar, ficava 2 horas para eu me desligar de mim. Então é isso aí. Você está entendendo? Para você esquecer de você, até você começar a pensar ele, pronto, você esqueceu de você. Porque você sai de onde você está e você viaja. Nossa, já fez isso meia hora? Puxa vida, eu fui em tantos lugares, planejei tantas coisas. Não resolvi nenhuma coisa, mas planejei ideias mil, uma em cima da outra, e uma raiva, e um ódio, e uma vontade, e uma bondade, e acho que agora é isso, e fica lá você conversando com você, só besteira, pecado, carne. Então, meu bem, como é que você vai crescer espiritualmente? Então não adianta confessar a palavra com esta mentalidade. Não vai resolver, porque ainda não é espírito. É carne. Estão me acompanhando? Deu para entender? Porque você está falando coisa que você nem está sintonizado com aquilo, então não vai resolver. Para resolver, você tem que estar sintonizado. Porque aquilo vai mudar por dentro você. Você vai começar a enxergar que você é aquilo, que já está feito, porque tudo já está feito. Aí vai acontecer aqui, porque tem que mudar tudo você. Então, por isso que a confissão não muda, porque a pessoa fica papagaio, blá, 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 não resolveu nada, nem vou fazer mais. Nem tem paciência para fazer isso. Mas você tem que dobrar você, ficar lá, até você conseguir se entregar a Deus. Deus, ele vai vir. Ele vai vir. Mas por que ele não vem antes? Porque é só carne, ele não se mete com a carne. Tá? Carne é sua. Você tem que dar um jeito. Então, você tem que fazer o que é preciso para você ficar livre da sua carne, para o Espírito Santo te ajudar. Para você ficar livre. Então, o que Deus quer? Tem que ter esse ajuste para de tirar os olhos de nós, para nós entrarmos na presença dEle. Mas, para isso, nós precisamos de disciplina na vida. Você tem disciplina? Você é uma pessoa disciplinada? Então, isso aí vale. Quando você é, a coisa começa a acontecer. Quando não é, não acontece. Por quê? Disciplina faz discípulo. E vice-versa. Discípulo tem disciplina. Então é por aí. O Espírito Santo vai te ajudar na disciplina, porque é importantíssimo. Na disciplina, e depois tem mais, disciplina na tua vida toda. No teu horário, em tudo. Disciplina você tem que ter. Quem não tem disciplina não consegue mudar essa mente. Porque a mudança já começa por aí, te dando disciplina. Tá? Para ter crescimento espiritual, precisa ter disciplina. O Espírito Santo também se envolve com a sua disciplina. Por quê? Porque ele quer. Qual que é o objetivo de Deus? Nos conduzir, ou não? Não é isso que ele falou? Larga tudo, vem e segue-me, e o Espírito Santo vai te conduzir. É ele que é o líder, o guia da sua vida. O Espírito Santo, para guiar a sua vida, tem que ter disciplina, ele vai cuidar da tua disciplina. Se você nem entra na presença de Deus, ele nem pode falar em disciplina para você. Porque tem que ser aquele horário, daquele jeito, como ele quer. Ele vai arrumar, ajustar a sua vida inteira. Então, é você que vai dando essa condição para ele. Então, é preciso ter disciplina na vida para que você possa largar de você mesmo e ser de Deus. Você está vendo que você já conseguiu, por você ser firme. Quem não é firme na disciplina? Não almoça. Não tive tempo nem de almoçar. Nossa, nem tomei... gente, olha, eu fui tomar banho, era quase 1h da manhã. Porque, olha a vida da pessoa. Não tem isso? Tem. Está só ocupado, porque é a sociedade moderna. Está ocupado com tudo, não tem disciplina para nada. Como é que Deus vai agir na vida de uma pessoa que não tem disciplina?
Disciplina tem a ver com os horários, com as ações. Porque Deus age assim. Deus é super organizado. Deus não é bagunça. Bagunça é o diabo. Carne, coisa é assim, do mundo. Ah, não, agora é férias, né? Cada um faz o que quer. Olha que beleza, sai tudo rumo. Não, não tem nada a ver. Uma vez que você adquire uma disciplina, é para sempre. Deus me ensinou isso. Disciplina é importantíssima. Tá? Tá valendo isso? Tá? Então, nós temos que... O que entra dentro da disciplina, vamos dizer? Uma coisa, é meditar na palavra. Você tem que se disciplinar nisso. Por isso que você vai precisar de um horário. Disciplina também entra o horário, porque você vai ter que meditar na palavra. Uma das disciplinas é meditar. Horário é outra coisa, também é disciplina. Tá? Condutas na vida, etc. Então, meditar na palavra é pensar. É isso que quer dizer, pensar. Porque meditar, não é isso. Apaga a luz, fica lá, você fica sentado lá, que nem Buda, sei lá o quê. Não precisa nada disso. Não precisa nada disso, cai fora. Isso aí entra mais diabo, não é o caso. É pensar, meditar, é pensar na palavra. Uma palavra que Deus mostrou para você, que você está lendo na Bíblia, do que você precisa, você tem que ir pensando. E para você pensar, o que o David sempre dizia, que você, por exemplo, ler bastante um livro da Bíblia no Novo Testamento, os menores, por exemplo, aquilo ajuda porque você memoriza até. Eu li tanto que eu disse para vocês, de tanto ler, tanto ouvir, naquele tempo, naqueles dias, muitas vezes eu acordei e a minha mente aqui dentro estava falando todo o livro, vamos dizer, de Gálatas, de Romanos, inteiro. Isso ajuda. A meditação não é ainda, a memorização ainda não é a meditação perfeita que leva a palavra e faz o fundamento dentro de você. Fixa lá no seu coração, não. Ajuda. Tudo isso ajuda. Porque uma vez que ela entra lá, você está firme, o Espírito Santo tem como agir na sua vida. Está entendendo isso? Então precisa de tempo também. Então a meditação da palavra te leva a crer na palavra de Deus. Porque você está pensando, você vai crer. Não, Deus é o meu pastor. Ele cuida de mim, ele não me deixa faltar. Vamos dizer isso, que você está meditando. Você está falando aquilo, pensando. Aí meditar, você começa a ter visão do que é ser um pastor. Como que ele cuida, como que ele abençoa, etc. Você começa a ter visão. Quando você começa a ter visão, já está no caminho certo. Porque a visão vai te dar ação para acontecer depois aqui fora. Porque primeiro tem que acontecer dentro de você. Porque é de dentro que sai para fora. É isso que é o Novo Testamento. Ele habita aqui para sair aqui. Não é daqui de fora que vem aqui para dentro. Ok? A resposta da oração, tá? E nós temos que agir de acordo com o que a palavra está falando. Que eu estou meditando. Para eu crer nela, eu tenho que agir. Se Deus falou que Ele é a minha paz, eu não vou me atormentar, eu não vou permitir. Eu que tenho que trabalhar com isso. Não é para eu ficar atormentado e apavorado. Se faltou isso, se eu não tenho. É por aí, tá? Então, isso que quer dizer, põe os olhos em Jesus. Porque o que Ele é, nós somos aqui na terra. A imagem dele. É para acontecer, nós andarmos igual Jesus aqui. Está liberado isso, está no nosso espírito. Então vem agora dessa transformação que tem que acontecer. Né? E outra coisa que, além da meditação, outra coisa que entra aqui é a oração. Oração é permanecer na presença de Deus. É isso que é oração. Porque tem muito significado de oração. Mas nem vou entrar, porque tem tanta coisa. Mas, gente, oração quer dizer o quê? Permanecer em Deus. Encontrar-se com Deus.
Oração é isso. Você orou? Você se encontrou com Deus? Porque às vezes a pessoa foi orar, fez, falou, esse tal, porque tem muita conotação oração. Ele nunca entrou na presença de Deus. Por isso que a vida não muda. Então, outro jeito de pôr os olhos em Jesus é a oração, permanecer nele. Ter um encontro com ele. Isso que é oração. Entrar na presença dele. Tá? O Antigo Testamento, eles tinham que ir no templo e ficar horas orando, e várias vezes por dia. Eles tinham que ir lá e ficar horas lá. Porque Deus estava lá. No Santo dos Santos, mas eles não entravam. Eles ficavam lá orando. No templo. Hoje nós somos o templo onde Deus habita na nova aliança, porque nós nascemos de novo. Então Deus habita aqui dentro e nós temos acesso a Deus. Nós não precisamos vir, vamos dizer, aqui na igreja e ficar aqui 4 vezes por dia, 3 vezes por dia, para orar, para buscar Deus. Não, agora Ele está no seu coração. Então veja o que está escrito em Filipenses agora, capítulo 4, versículo 6, tá? Então, oração também é tirar os olhos do problema e olhar para Jesus, ok? Também é oração. Agora, Filipenses capítulo 4, todo mundo conhece, veja só o versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Põe um ponto final nisso na tua vida para sempre. Como que você fica ansioso? Pensando naquilo. Todo mundo sabe que é isso. Pensa só o que não deve. E ainda sem solução. Desesperado muitas vezes. Vai trazendo angústia, aflição e não sei o que. Ele está falando aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma. Põe um ponto final nisso para sempre. Não pense no seu problema. Quando ele vier, desvia. Mas você precisa ver o quanto que você está conseguindo fazer isso. Então, por isso que você precisa da palavra, porque ela que é a tua força. O Espírito Santo usa a Bíblia. Mas não essas folhas aqui. Não. Ele usa o que está aqui nessas folhas, que ele revela e está dentro de nós. Por isso que é ficar com ele, orar em línguas, absorver, prestar atenção. Olha o que ele está dizendo. Eu não posso isso. Isso vai entrando dentro de você. Tá? Então, tirar os olhos dessas coisas que te atormentam e pôr os olhos em Jesus. Para com isso. Sabe? Parece, sei lá, gente, um batuque. É horrível. Tira a paz. Porque aquilo não passa. E se você acordar no meio da noite, na hora vem aquilo de novo. Mas que inferno. Horrível. Como é que eu sei explicar isso, hein? Nossa, eu acho que eu li em algum livro. Ou é a minha vida? Eu sei o que é isso, né? Nem vem que não tem. Você que tem que lidar com isso. Para você ter a paz de Jesus. Porque Ele está agindo. Então, isso que é que nós temos que fazer. Pôr os olhos em Jesus. Você que tem que dominar isso na sua vida. Para você conseguir receber o que você precisa. Porque Deus... já está escrito aqui que Deus, nosso Pai, quer dar para nós o que nós precisamos. Que Ele sabe o que nós precisamos. Então, eu preciso saber o que Deus sabe e que jeito que Ele quer fazer na minha vida. Então, eu tenho que me entregar a Ele. Por isso que é melhor eu pensar nisso do que ficar pensando isso, aquilo. E Deus vai lá, e Deus vem cá, e Deus faz isso, e Deus faz... eu mesmo vou fazer, pronto. Falei um bando de coisas para Deus, pego a minha bolsa, vou e eu mesmo que faço. Ei, desastre, buraco, eu mesmo cavei minha cova. Tá? Não é assim que a gente faz? Pode parar, hein? Falou aqui, não andeis ansiosos. Para, acabou. Tá valendo, gente? Pensa 2 vezes, não sai correndo, não pega o telefone, não se meta, não resolva com a tua cabeça, porque abrir a cova. É desastre para a tua vida, não vai dar certo. Você vai sofrer mais. Isso é religião. Religião é isso, é com a minha força, independência de Deus. Eu não sou dependente de Deus, foi o que Adão e Eva fizeram. Assim que eles pecaram, eles já foram se vestir, inventar coisa e largaram mão de ser dependente de Deus. E é até hoje isso, virou essa religião.
Não é não? Você sabe o que eu estou falando, né? Pensei, orei, falei, fui e fiz. Quem mandou? Então, deu certo? Nem pensar. Maior desastre. Né, gente? Nós somos perita em fazer isso. Então, ore em línguas e peça. Por isso que o seu encontro primeiro no dia é para você se colocar em Deus, se humilhar diante da presença dele e dizer, eu não quero tomar nenhuma decisão com a minha cabeça. Me ajuda, Espírito Santo. Me faça enxergar qual é a sua vontade para mim hoje. Por isso que orar de manhã é importantíssimo, porque não adianta eu orar agora, hoje, antes de eu dormir, já vou orar para amanhã. Não, Deus tem um plano para cada dia, Ele não falou que basta cada dia? Não foi que Ele falou? Então, eu tenho que orar logo cedo, antes de eu enfrentar o que vai vir. Com a força e sabedoria dEle, em vez de eu orar de noite, eu oro de noite, mas não é bem o adequado, porque Ele tem o plano que começa no dia seguinte. Ele não antecipa. Tanto que ele já falou. Então, precisa ajustar também isso. Que vai ser melhor para a vida, obviamente, tá? Então, mas ele fala aqui, vamos ver agora aqui o versículo, eu li o 6, né? Vamos ler inteiro. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, oração, gente, é o que? É eu entrar na presença de Deus com louvores e adoração. O David sempre ensinou isso. Um chefe de Estado, quando vai numa outra nação e vai entrar com o chefe de Estado daquela nação, ele tem que chegar lá, com muito presente ou não? Porque tem lá a pessoa que vai levar esse chefe que está vindo visitar de Estado na presença do rei. Não é assim que vai chegando e entrando, né? Tem todo um protocolo, e quando chega é aquela coisa, aqueles confete geral, que vai, que vem, todos os presentes. Agora senta, cruza os pés, vamos tomar um café, que maravilha, e tal. Depois que vai vir a negociação. Então, primeiro você vai entrar na presença de Deus adorando, agradecendo a grandeza dEle, o que Ele fez por você. Todo dia você tem que se lembrar do que Ele fez, louvando, glorificando o Senhor pela bondade, pelo amor, por Ele não deixar faltar nada, por Ele estar com você, te guardando, e por tudo que você nem viu que Ele fez, que é tão grandioso que Ele é, você louva, agradece, adora esse Deus. Depois, como ele diz aqui, faça as vossas petições. Então, aí você vai apresentar a sua petição, o seu pedido. Aí sim, você vai fazer os seus pedidos. Intercessão, alguma coisa que acontece, que você faz na sua oração, para sua casa, para sua família, tá? E depois ele diz assim, olha, petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, aí entra o agradecimento. Dele estar ouvindo as suas orações. Então, eu te agradeço porque eu apresentei tudo e sei que o Senhor está agindo. Você fez as petições e você sabe que está nas mãos dele. Então, é assim que tem que ser. Então, não é assim, bom dia, Deus, olha, então o Senhor manda anjo lá para isso, faz aquilo, porque hoje, e que não sei o que, ai, Deus, olha, por favor, Deus, isso, aquilo, Deus, então, Deus, a tua aflição é tão grande, você começa a mandar ordem para Deus, você nem fez o protocolo, adoração, nem entrou na presença dele, nem esperou nada para ver se ele te dá um toque, te dá uma ideia, uma fala, você nem esperou. Porque é assim que o religioso faz, blá, 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 parece uma metralhadora, blá, 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 blá. Quando Deus ia, cadê a pessoa? Já sumiu. E assim é a vida inteira. Calma, você tem que se acalmar na presença de Deus. Ele está agindo em você. E como eu disse, o modo de Deus falar muitas vezes é uma percepção. Por isso que você tem que saber o canal. É uma percepção, que ele está te dando uma ajuda para fazer isso, aquilo, ou é uma sensibilidade muito delicada. Ele é tão suave que é assim que ele fala. É o testemunho interior. Está entendendo? É maravilhoso, mas é uma vida espiritual, não tem nada de carnal. Isso é treino, é ficar lá bastante, ele está agindo. Ele começa a agir. Agora, no versículo 7, tá?
Então, não é nunca para você ficar falando do seu problema. O senhor está vendo? Agora, aquilo lá, tem que... Como que é? Jesus, amado. Não. Não é só para ficar falando do seu problema. Oração não é isso. Você só pede. Você teve que ter todo aquele momento de envolvimento com Ele. Usa o seu espírito, o seu coração para falar com Ele. Para adorá-lo. Falar palavras de amor, de agradecimento. Depois, então, que vem a intercessão. Então, no 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, se a gente fizesse o versículo 6, aí nós estamos nos comunicando com Deus, verdadeiramente. Se fizermos tudo que está aqui, nós estamos comunicando com Ele. Então, Deus já está naquela situação que eu estou precisando que Ele haja. Então, Ele vai me dar paz, como Ele diz aqui, ó. Aí você vai receber paz. É na presença dEle. Então, você foi se aquietando. E essa paz vem do amor. Você se sente amado, você se sente fortalecido. Algo mudou em você, uma força. Você não vai sair dali capenga, desestruturado e correndo e fazer. Não, você saiu outra pessoa, revigorado. Oração é isso. Então você tem que examinar como é que você ora. Porque senão você não tem paz. Você está atormentado. E calmante não resolve, né? Porque calmante não tira diabo. Não muda problema, só abafa. Para ficar pior ainda, está abafado. Então não é o caso. Tá? Então, se eu estiver preocupada demais, é sinal de que eu estou com a minha atenção em mim mesmo e no problema. Isso é carne. Então, carne, gente, não é ofensa de falar você está na carne. Eu fiquei na carne, eu estou na carne. Não, isso aí quer dizer, eu estou no natural e eu não tenho controle. Claro que não, porque senão eu não precisava do Espírito. Só quando eu ando no Espírito é que eu vou ter, então, a paz, o controle que Deus me dá. Ele começa a operar. Aí o controle é Ele operando através, porque eu estou na obediência, eu estou na submissão ao que Ele é, tá? Então, nós podemos sair da carne e entrar no Espírito e olhar para Jesus. É isso que você tem que fazer. Sai da carne, começa a olhar para Jesus, palavra. Você é tudo, você é o Senhor, você está agindo. Eu não tenho medo. Não estou com medo. Isso é maravilhoso. Então, vamos voltar lá, tá? Então, vamos ver lá em Romanos 8. Como que nós estamos? Vamos ver. Se estamos andando no Espírito mesmo. Vamos olhar de novo aqui. Romanos 8. Vamos ver agora o versículo... nós vimos... Vamos ler o 5 de novo aqui. Romanos 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. E os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Está vendo? Entendeu o que é carne agora? Amém. Só o seu problema, o meu problema. Mas eu estou orando, viu? Eu estou orando e Jesus vai resolver. Já está resolvido, você que não está resolvido. Valeu? Então vamos parar com isso. Né? Não, você não está aquietado dentro de você. Porque ele falou, aquietar e saber que eu sou Deus, para eu agir. Enquanto você estiver... Enquanto você estiver desse jeito, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Porque ele está dizendo aqui, no 5, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Eu estou apavorada, eu estou nervosa. Estou a 1000. Agitada. Né? Então, é bem isso aqui, ó, que ele está falando. Então, é para desligar disso daí. Porque depois ele diz assim, ó, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Então, põe a sua mente em Jesus, porque Ele é a verdade. Jesus falou, eu sou a verdade.
Então você tem que pensar o que Jesus pensa. Não, mas eu não sei como que eu vou pensar na minha situação o que Jesus pensa. Está vendo como você não sabe da Bíblia? Como é que você vai conhecer Jesus? Você nem conhece a Bíblia. Você não lê adequadamente, você não estuda, você não medita. Então como que você vai pensar, olhar Jesus? Então você tem que começar, né, gente? Você tem que começar. Está aqui os ensinos para te ensinar, passar um tempo com ele, mas examinando a si mesmo, estudando para ter em você. Não é quando você estava na escola que você vai ter o exame final da matéria X e vão cair aqueles pontos lá que foram apresentados e tal. E você pega, dá uma decorada, nem dorme de noite e fica tomando café com Coca-Cola para não dormir, lê tudo aquilo, amanhã você vai e responde. 10 anos passaram, você não sabe nada daquilo. Sim ou não? Então não é isso, queridos. Não é isso que você tem que fazer com a Bíblia. Não muda a vida. Por isso que obra, trabalho, não tem nada a ver com o relacionamento com Deus. Você pode trabalhar na obra de Deus e não ser nada. Você mesmo está aí, ó. Desculpa, eu não quero ofender, gente. Mas você tem que prestar atenção, porque está cheio de gente que está na obra e está caídaço, não resolve nada, a vida só está para trás. Sabe, gente, começa a fazer coisas tudo ao contrário do que a Bíblia diz, não vão buscar a purificação dos seus pecados, a transformação da mente, a conduta, o caráter, nada, não tem comunhão com Deus. É só falatório. Então, não é para acontecer isso na tua vida, falatório? Para quê? Não está valendo nada o que você está fazendo para a tua vida. É isso que, o que interessa é isso, é o que Deus quer. É o que é a tua vida. O resto é depois. A pessoa chega na igreja, já quer logo um serviço. Qual que tem que fazer? Quer vir fazer bagunça, né? Porque nem está preparado, nem está sarado, nem está curado, nem está equilibrado emocionalmente. Vem já com aquela carga de carne fazer confusão dentro da igreja. E é assim que é, porque você vai fazer o cargo tal, você o cargo tal, e fica aquele rolo. Não, não está certo isso. Isso não é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é departamento de uma grande empresa com funcionários. Tá valendo? Um faz isso e olha, é um bafafá só. Amor mesmo é que não existe. Liderança do Espírito Santo menos ainda. Então é horrível isso. Isso aí desgasta a pessoa e também não há reflexo de Jesus para os outros. Eu não estou vendo nada de Jesus aí, eu que não vou. Como é que anda com Deus? É isso aí é que eu não quero. Eu não quero isso aí. Não é o que as pessoas falam? Então tem que apresentar Jesus, é isso que é. Então, aqui no versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida eterna. Quem está cheio de ansiedade, como nós vimos ali, não tem paz. Olha o estado da alma. A alma é ponto-chave, gente. Nós não vivemos sem alma. Não existe isso. A alma tem que estar sarada, curada, equilibrada, próspera. Que é que está escrito lá na carta de João, na 3ª. Então, essa condição de ansiedade, medo, tormento, isso é morte para a alma. Alma sem Deus. Nasceu de novo, o espírito está lá, Deus está lá, mas a alma está sem Deus. Está prejudicando a própria vida. Não está com nada. Só faz coisa com a força própria. Eu posso, eu mando, eu sei, eu vou, então faz. Então, para que Jesus? Né, Adão e Eva? Não é não? Eu, hein? Estão acompanhando? Vai fazendo uma reflexão da sua vida. As decisões que você toma com a tua força. Não, mas é hoje que eu tenho que tomar a decisão. Mas há 20 anos atrás você já devia de estar se preparando para saber qual que seria a decisão que Deus ia te dar. Para você tomar, Ele te dá a luz. Porque é você que decide. Ele falou já, você decide morte ou vida. Mas eu digo para você, eu ofereço vida para você. Escolha a vida.
Quem anda ansioso não está escolhendo vida, tá? Então, tira os olhos de você mesmo. Que é isso aí, está entendendo? O foco, eu preciso estar bem. Você só está bem se você estiver com Jesus. Senão você está zero. Não quero nada de mundo, dessas coisas. Nem pensar, não vou tomar decisão com a minha cabeça. Para eu sofrer, eu já aprendi isso. Eu sei esperar, porque Deus falou, espera em Deus. Confia nele e ele virá. Espera gera confiança, porque por que não acontece na hora? Porque nós estamos fora. Está acontecendo alguma coisa que não dá para Deus fazer. Então, nós que temos que ser ajustados em Deus, tá? Então, você nessa condição que ele está dizendo aqui, que nós é para a gente, então, andar no Espírito, aí nós estamos aprendendo a entregar os problemas, porque eu tirei a minha visão do foco do problema. Eu fui para Jesus, então isso quer dizer o quê? Eu entreguei mesmo para Ele. Eu agradeço, porque você pegou o meu problema e eu estou com paz agora. A paz, quando você está com paz, você não está com tormento. Quando você está com tormento, você não está com paz. Porque você pode estar no meio do fogo e estar com paz. Porque você sabe que Deus está com você. Não está nada aqui dentro te atrapalhando. Arranhando, né? Não está. Então você agradece porque o problema está já nas mãos de Jesus. E pode ter confiança que Ele vai resolver. Pode ser o que for. Só que é assim, a solução vai vir aí de dentro de você. É de dentro de nós. Não, essa pessoa precisa mudar, essa pessoa precisa mudar, aquela pessoa... Não, eu tenho que mudar. Porque quando eu mudar, você pode ser o que você quiser, porque não me afeta. O que afeta a Deus? Nada. Nem as nossas maldades. Nada. E Ele deu a condição dEle para nós. Nós não somos Deus, mas Ele deu o Espírito dEle aqui para nós. Ué, você pode ser o que você quiser. Eu supero, eu estou para cima do diabo. Você tem que crescer para ficar para cima do diabo e ele debaixo do seu pé. Amém. O diabo ficar debaixo do meu pé não é para eu te dar chute. Isso não existe. Quem falou? Eu dou chute quando ele está para cima de mim. Porque eu estou obedecendo o diabo. A minha carne, em vez de eu estar no Espírito. Entendeu o que eu falei? Ficou bem claro? Né, gente? Para resolver. Ah, não, mas eu não consigo amar. Pelo amor de Deus. Né, diabo? Ele não. Quem falou que o diabo ama? Carne não vai amar mesmo. Mas o Espírito ama. Então vai dominar a carne. A carne, ela não tem solução, ela não tem jeito. Por isso que ela tem que estar, aqui no capítulo 6 de Romanos, ela tem que estar, ela é tida como morta. Sem ação. Não, você não vai mais falar desse assunto, acabou, porque agora é Jesus. Amém. Nós crucificamos essa carne e morremos para o pecado quando Jesus morreu e foi enterrado. Nós aceitamos Jesus, foi isso que aconteceu conosco. Então agora há a condição de andar no Espírito e não na carne. Para resolver os problemas da vida. Porque Jesus falou assim, olha, o príncipe desse mundo, ele virá. Não, ele já veio. Ele já veio, mas ele não acha nada em mim. É Satanás. Mas em mim ele não acha nada. Então, que exemplo é esse? Ele vem toda hora, ele não pode achar brecha, né? Para acabar com a nossa vida. Carne, ele acaba. Porque ele já falou aqui, ó, mata a alma. Anda na carne, traz morte para a alma. Tá? Então, você terá a vida e a paz que guarda o seu coração e a sua mente. Você fica em paz. Às vezes você pode ter um deslize de 2 segundos na carne e voltar para o Espírito imediatamente, porque às vezes, né? Não tem nada com esse negócio que a carne é fraca, não. Mas uma distração a gente pode cair e não tem erro. A gente volta rapidamente, quando você está aprumado no Espírito. Ou às vezes pensar alguma coisa que não deve, mas você volta para o Espírito. Porque a liderança é do Espírito agora. Então nós vamos ver um exemplo prático agora de como guardar o coração e a mente para não andar na carne
Nós já vimos isso outras vezes, mas hoje cabe bem aqui nesse ensino, que é 2 Crônicas. Vê lá, capítulo 20. Lá para trás na Bíblia, né? Antes de Salmos, vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ver os versículos... Vamos ver o versículo 2, que aqui é a história do rei Josafá. O que aconteceu, gente? Todos os países arredores se vieram contra o reino dele. Mas, gente, era exércitos e exércitos e exércitos poderosos contra eles. Eles nem iam ter como fazer nada. Veja o versículo 2 de 2 Crônicas 20. Diz assim: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Era pelo mar e era por terra. Já imaginou exércitos? Com mais exércitos. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Guede. Aí no versículo 3, olha só aqui. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou jejum em toda Judá. O que ele fez na hora que ele teve uma notícia e ficou com medo? Medo é diabo, é uma fraqueza. Quando vem uma notícia, vem um medo, o que você tem que fazer? Você tem que orar imediatamente. Você não pode deixar aquilo criar raiz, criar volume e vir para acabar com a tua vida. Depois que o negócio já está no ápice da coisa ruim do diabo, você vai começar a orar. A hora que começou a fumaça, que o dinheiro já estava acabando, era hora de fazer o que a Bíblia diz. Não é depois que acabou. Agora você vai ter que começar a construir uma história. Vocês estão compreendendo? É isso. Começar a construir tudo de novo. Então, ele teve medo. Agora veja aqui, ó, o versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não escutará tu e o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. O que ele fez quando veio a situação? Ele foi orar, ele não foi tomar atitude nenhuma. Ah, vamos fazer isso, vamos combater. Não tinha nem como combater contra aquela multidão de exércitos e exércitos e exércitos. Era a morte certa, ia acabar com todos eles. Quando você não tem para onde correr, você tem que orar. Não é tomar decisão para você ir para o buraco. Porque é o diabo que te dá ideia para você acabar com a tua vida. Porque viu que veio a notícia, ele podia ter tido outra ideia, sei lá. Então a chave aqui foi o quê? Pôr os olhos em Jesus, orar, foi buscar Deus, adorar, louvar, confessar a palavra, repreender. E Deus veio, né? Então essa é a chave da vitória. Buscar Deus, não buscar livrar a tua pele com a tua força. Você nunca vai se livrar do diabo desse jeito. Você não sabe que o diabo fica usando situações para acabar com a tua vida quando você está dando bola para ele, né? Na carne você dá bola para o diabo. Ele acaba com a tua vida. Porque ele te enfurece e ele põe uma visão que não tem jeito, você vai ficando envolvida, aquilo é uma espuma de sabão. Vai aumentando e vai aumentando aquele volume da onda do mar. E vai, olha, se você não souber surfar, você morre ali. Então, você tem que buscar fazer o que ele fez. Ele foi orar, tirar os olhos de você mesmo. Eu estou sofrendo. Ué, mas só Jesus que pode te livrar disso. Não, mas eu já orei. Orou o quê? Deus vai lá, Deus vem cá, mata, destrói, faz o que você... Não é isso.
Você nem sabe que jeito que Deus quer resolver, Ele vai te falar. Você tem que fazer isso. Porque é você que vai ter que pôr os olhos em Jesus e enxergar a grandeza dele para tirar os olhos do problema que está sucumbindo você. Nossa, né? Que bonito. Mas eu quero ver se eu vou conseguir. Lógico que vai. Você nasceu de novo, começa a orar. Começa a orar. Mas eu vou começar a orar o quê? Começa a louvar a Deus, senta lá, adora a Deus, põe um louvor, qualquer coisa aí. Música, instrumental, cantado, o que você quiser. E lá você vai entrar na presença de Deus. Você vai ver a beleza dele, se entregar. Né? Para depois você ir estudar a palavra, para você começar a entender se Deus, o Espírito Santo vai te revelar. Da sua conduta, como que você vai fazer. É isso aí. Tem que tirar os olhos de você. Tira os olhos do poder que você tem. Porque nós temos poder, né? Mas é maligno, sabia? É poder maligno. Né, gente? Porque o nosso poder pode matar uma pessoa. Porque eu posso. Pensa nisso. O poder de Deus, ele edifica uma pessoa salva. Nossa. Ai, que vergonha. Né? Então, tira os olhos do seu poder. Hitler, Saddam Hussein, quem vocês quiserem, Mussolini. Né, gente? Tem uma lista que não acaba. Né? Tira os olhos do seu poder e põe os seus olhos em Jesus. Para Ele poder livrar você dessa situação. Para você poder saber o que você tem que fazer. Foi o que eu fiz quando eu fui para os Estados Unidos. Que não era... Gente, ficou tão difícil, ficou tão difícil. Duas pessoas que se amam e não conseguiam ficar junto. Porque era só de pem, era aquela coisa. Então eu precisei buscar Deus incessantemente, dia e noite, e com jejum e oração, para eu saber o que eu tinha que fazer. E eu fiz e deu certo. Mas foram anos, anos. E eu fui me edificando no Espírito. Em vez de eu ficar com ódio depois do meu marido, que nem ele sabia mais o que fazer. Ele mesmo falou, olha, eu nem sei o que fazer, Ana Maria. Porque uma hora, eu falo, vamos separar, eu penso. Ele até veio falar isso comigo. Mas depois eu penso, meu Deus, separar, quantos anos que nós estamos juntos? A gente sempre se conheceu, isso também não é justo. Ele falou, eu não sei o que é isso. Olha, gente, era uma guerra espiritual, coitado. Uma hora o diabo vinha, acaba com essa mulher, outra hora vinha Deus, usava o coração dele. Não, mas o amor. Mas quem que deu força para ele? Ele podia orar lá do jeito dele, mas eu fiquei firme, me posicionando no que Deus é. Aí eu olhava para ele, de costas, eu ia servir o jantar, quando ele vinha, que ele vinha até mais tarde, mas era só para se vingar. Aí eu punha, mas eu olhava, me dava aquele amor tão grande, eu falava, meu Deus, coitado, meu Deus, que amor, nossa. Aí eu servia com amor, tudo quieta, servindo ele. À noite eu acordava, sentava no sofá, do lado da cama. E ele virado para lá, e eu olhava e falava, meu Deus, era um amor de Deus. Um amor que é compaixão. É perdão. E se eu tivesse feito coisa com o meu poder? Ah, tá bom. Onde eu ia estar hoje? Nem nada eu não ia ter, nem Deus. Gente, então é isso. Tira os olhos de você, do seu sofrimento. Você está sofrendo porque você está andando na carne, ué. Anda no Espírito. A hora que você chegar lá, aqueles que parecem ser seus inimigos vão te servir. É para conquistar isso que o Dave falava. Você não consegue sustentar o sangue de Jesus para uma pessoa, para ela ser salva? Então, que cristão que você é?
que você não sustenta o sangue de Jesus. Que é isso que eu estava fazendo, ok? Isso é sustentar o sangue de Jesus. Para uma pessoa ser salva. Entendeu isso? Não tem amor ágape. Tem carne, interesse humano, perdição. Está valendo isso? Então você tem que prestar atenção na tua vida. Tira os olhos, você quer resolver teu problema? Tira os olhos de você, do seu poder. Você não tem poder nenhum. O poder é de Deus e o poder dele é diferente. É de edificar vidas, não destruir vidas. Está valendo? Então é isso aí. Agora, o poder que nós precisamos para resolver o problema que estamos enfrentando, ele que tem. E ele entra na tua vida e pronto, e resolve. Foi o que ele fez, ele entrou na minha vida com o poder dele, que é salvação, através do amor. Edificou meu lar, minha família. Gente, é impressionante. Nossa, gente, não dá para descrever. E o Espírito Santo me conduzindo todos os dias. Todos os dias. Que não foi fácil, mas eu amei. Eu fui buscar esse amor. E o Espírito Santo mandou eu confessar. O amor de Deus foi derramado no meu coração através do Espírito Santo que me foi dado. Por isso, olha, gente, nunca ninguém nem tinha me ensinado essas coisas que eu sei agora. Por isso eu sei que o amor de Deus está em mim e eu confesso esse amor de Deus que eu tenho agora para o Fernando. Eu amo o Fernando, eu perdoo o Fernando de tudo. Tudo que me magoou, eu perdoo. E Pai, dá tudo para ele ser feliz. Tudo que ele nunca teve, Pai Celeste, dá para ele em nome de Jesus. Todo dia, várias vezes, na minha oração, na confissão, eu ia falando isso. Aí o que aconteceu? Eu olhava para ele, eu quase queria chorar de amor, porque eu olhava e via Jesus. Aí o meu jeito de tratar era sem palavras, mas era do coração. Foi por isso que Deus estruturou minha casa, minha família, para eu poder ter igreja. Senão não podia ter igreja. Se eu tivesse destruído, eu ia destruir vocês. Tá? Você tem a capacidade de amar e perdoar. Esta é a chave para resolver todos os problemas. Você não pode estar magoado com nada, porque às vezes você está até magoado com Deus, que Ele não fez alguma coisa que você acha que já devia de ter feito, porque a carne faz isso. Então, você tem que sair dessa. Está valendo? Porque quando você amar, gente, Deus só faz coisas lindas para você. Mas Ele nunca vai estar abaixo das coisas lindas que Ele faz. Ele vai estar sempre exaltado na sua vida. Porque só Ele te basta. Porque Ele é tudo. Então você pode ter outras coisas do mundo que não te afeta. Você nunca vai usar as coisas do mundo para ser um canal de perdição. Está valendo isso? Então, aqui, agora, vamos ler aqui o versículo 17 e 20. Neste encontro, não tereis de pelejar, Deus está falando. Tomai posição, ficar parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. É isso aí. É isso aí. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Que você não pode fazer, é Ele. Então obedece, faz o que Ele está mandando. Fica na presença dEle. O salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é contigo. Então, no 18, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. A chave aqui é adorar a Deus. Entrar na presença de Deus. Dispuseram-se os levitas dos filhos de coagitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira, os levitas. No 20, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Aí saíram
Não, ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos, quer dizer, de louvores sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Buscaram o Senhor, olha o que aconteceu. Deus trouxe a vitória. Então, nós podemos também ver que nós precisamos da disciplina espiritual para nós vencermos o nosso próprio eu. A disciplina também é para isso, nós temos que vencer o nosso próprio eu. Foi o que aconteceu quando Adão e Eva caíram. Nós nascemos nessa condição carnal de trevas, perdidos, fora, longe de Deus. Então, o louvor e a adoração vão entrar no nosso próprio eu para ele sair da nossa vida e nós, então, nos humilharmos diante dessa presença santa do Senhor e ele reinar nas nossas vidas. Então veja Efésios capítulo 5, versículo 18. Que é isso que Paulo está ensinando aqui. Efésios. Ele diz assim, por isso que eu digo sempre aqui nos louvores, presta atenção em Jesus, não fica pensando em você. Aí no 18, aqui ele está dizendo: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse louvar e adorar a Deus, isso ajusta a nossa mente para as coisas espirituais. Essa é uma prática espiritual, não é carnal. Tá? Porque aqui, o nosso louvor e adoração aqui é tão ungido, porque quem ministra isso é uma pessoa que pratica, que vive. Então tem como a unção passar e abranger as pessoas. É diferente de quem fica lá gritando, fazendo coisas, luzes e tal. É só um mover da alma que não entra nada de espiritual e quando sai de lá está mesmo, a pessoa não resolveu nada. Então, o importante é isso, porque essas práticas, elas agem na nossa mente para as coisas espirituais, para a mente agora focalizar no que é espiritual. Que ela tem que ser transformada pelas coisas espirituais. Pensar agora coisas no espírito. É para tirar carnal, ficar fora. Agora é para entrar a parte espiritual, na mente. Porque Deus não deleta a alma, ela tem que ser transformada e renovada para ser espiritual. Deus ainda fez essa maravilha, né? Então, nós podemos começar isso aqui na igreja, como a gente faz. É muito válido, porque vocês veem que quando começa, eu mesmo estou ali, às vezes está pesado, não vai. Eu estou tentando, eu estou ajudando, é o Espírito Santo. E vai, está pesado, porque cada um está pensando em si, veio com seus problemas, e está cheio de si, está com bababá, não está... vai um tempo, vai pelo menos meia hora. De repente quebra, vocês já perceberam? Aí cada um tirou a atenção de si próprio e conseguiu entrar na presença de Deus. Aí pronto, começa o mover de Deus, as curas, é isso que tem que acontecer na tua casa. É para levar daqui, você está vendo, tem uma unção para você fazer igual na tua casa, porque é assim que você vai tirando a sua visão de você, dos seus problemas, para você andar na paz do Senhor e ter o que você precisa. Então você começa aí a olhar no que é espiritual, que quebra, o Espírito Santo vem. Entendeu agora?
Que é isso que é o versículo 18, 19 e 20, que a gente acabou de ler aqui. É se concentrar no Senhor. Todo mundo aqui se concentra e todo mundo começa a receber paz, alegria ou não. Às vezes até a gente chora, porque é a presença, aquilo toca. O Espírito Santo veio, cada um tirou a visão de si do problema e se entregou a Jesus. Então use esses louvores, se você acha isso bom, põe lá quietinho e vai fazendo na sua casa e aquilo vai te ajudando. Essa prática, porque a gente fica uma hora aqui adorando. E você vai entrando naquilo, pronto, aquilo lá vai te ajudar depois a orar em línguas, a ler a Bíblia de verdade, a se relacionar com Deus, confessar a palavra, falar aquilo tudo, estudar, para você ter a sua mente transformada e você andar no Espírito e não na carne mais. É um treino que tem que ser feito e o Espírito Santo vai agir, tá? Então, o nosso aqui, como ele diz no 18, enchei-vos do Espírito, o nosso Espírito já está cheio com o Espírito Santo quando nós fomos batizados com o Espírito Santo. Mas a nossa alma não. Então, é aí que tem que trabalhar. O teu espírito está, mas a alma não. Então, é aí que entra essa prática do louvor, da adoração, para trabalhar com a alma que não está cheia com o espírito. Quanto mais você for fazendo isso, mais você vai ser um ser espiritual. E isso vai afetar na palavra de Deus que você vai estudar. Você tem que fazer isso. Na oração em línguas, inclusive. Vai afetar bastante. Porque você vai ver que você vai começar a ter força. É uma força sobrenatural, uma imagem que Deus vai colocando, Ele vai falando com você, você vai entendendo o que Ele quer, tá? E aí que você vai tirando os olhos de você mesmo. E você vai parar de olhar para o seu problema, você vai receber paz 100%. E foi isso que aconteceu quando o templo foi construído. Vamos olhar lá. 2 Crônicas, capítulo 5. E nós vamos terminar agora. Olha isso. Porque agora o nosso templo não é mais o templo físico, de tijolos, de pedra, agora é dentro de nós. E a mesma coisa que acontece é quando o Espírito Santo vem. Vocês estão experimentando isso aqui. É para acontecer isso na tua casa todos os dias. Por isso que você tem que ficar quieto, sozinho com Deus. Essa prática é importante. Pode começar com essa prática, que é muito bom. Porque isso vai ajudar você a orar em línguas, vai ajudar você a ler a Bíblia e tudo mais. Então, capítulo 5 de 2 Crônicas, versículos 13 e 14, aqui foi quando foi acabada a construção do templo lá de Deus. Então, vamos ver o versículo 13. E quando, em uníssono, um canto, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa do Senhor, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, ninguém precisava mais nada, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa deles. O Espírito Santo começa a ministrar em você, ele entra, porque quebrou. Você conseguiu tirar a sua visão de você, da dor, da raiva, do ódio, da indignação, sei lá, do que você está vivendo, da preocupação, e você conseguiu focalizar Jesus. O Espírito Santo faz isso. Então, é isso daí que vai, a sua alma, aí ela vai louvar a Deus. Que até então não. Você pode estar cheio dos seus problemas, pensando naquilo, o Senhor é maravilhoso, mas não está adiantando nada. Tá? Não muda a vida. Essa é a chave. Então, vai pensando em Jesus, porque o canto ajuda, é maravilhoso, é de Deus. Tanto que eles começaram a cantar, a unção desceu, ninguém precisou ministrar mais nada, Deus já fez tudo, ficou lá com eles. Cara, tudo caído lá no chão. Com a glória de Deus. É isso que você tem que fazer. Começa a adorar a Deus. Canta, que aquilo sai de você, age na tua alma.
Tua alma é que vai louvando a Deus. E ela vai sendo transformada. Você vai sendo mudado. Uma força vem. A coisa muda. Você começa a ser diferente. É maravilhoso. É o poder de Deus, né? Então, nós vimos lá em Josafá, capítulo 20, lá no capítulo 20, a estratégia que Deus deu, que mudou tudo. Então, na adoração, Deus te dá estratégia, Deus te dá dica, Deus te dá visão, Deus fala com você, você sabe o que você tem que fazer e as coisas vão mudar, porque você vai obedecer. É maravilhoso, é isso que nós temos que fazer, tá? Louvar, adorar, tirar os olhos de nós mesmos, entendeu agora? E focalizar Jesus. Não andeis ansiosos com nada, não tenham medo de nada. Então, não põe você no altar. Põe Deus, adore a Deus. O altar já está preparado aqui dentro de você. Você vai louvar com a sua alma. Por isso que diz aqui, erga os braços, larga a mão de você, pensa nele, glorifica. E tudo vai mudar em nome de Jesus. Amém? Você vai sentir essa presença. Você vai andar nessa presença. Então vamos orar por esses pedidos agora. Glória a Jesus. Senhor, aqui estão todos esses pedidos e nós estamos aqui juntos, orando e, Senhor, invocando o Teu nome, para que todas essas situações sejam agora abençoadas, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo toda ação maligna, demoníaca, nestas situações que estão prendendo estas vidas, esses casos, para que tudo seja resolvido. Eu creio, em nome de Jesus, o que está sendo impedido, eu expulso agora. Em nome de Jesus, diabo, você tira a mão destas situações. E eu creio, Senhor, que a Tua resposta já foi dada, as Tuas bênçãos já estão aqui agindo para que milagres aconteçam. Eu digo em nome de Jesus. E essa oração, Deus meu Pai, serve para todos que estão aqui fisicamente, os que estão em casa, pela internet, que sejam abençoados agora. E eu repreendo toda ação maligna que está impedindo, bloqueando a resposta da tua oração, em nome de Jesus, que solte agora, porque o Senhor já te abençoou, esta situação já está abençoada em nome de Jesus, para que este milagre, esta situação seja resolvida em nome de Jesus, e que a paz esteja no seu coração, e eu te louvo pela tua palavra, Senhor, que ela tenha vindo com a unção adequada, para que todos tenham sido libertos das fortalezas que estão na mente, e todos alcancem, Senhor, a resposta do que eles precisam ao entrarem na Tua presença. Espírito Santo, ajude cada um a entrar na presença desse Deus glorioso e para contemplar esta glória do Senhor, se oferecendo como sacrifício vivo de adoração e louvor, para que, Senhor, eles consigam se livrar das próprias carnes de cada um e terem as suas almas prontas, entregues a Deus para louvá-lo. Por isso eu creio, Senhor, que há um mover Teu aqui abençoando todos os que estão em casa. E eu creio que todos que estão precisando de cura, o mover de Deus está aqui para te abençoar com essa cura agora. Eu digo em nome de Jesus, fique livre de toda essa doença, todo esse mal que Jesus já levou na cruz e pelas chagas dele você já foi curado. Por isso eu te agradeço, meu Deus, eu te louvo pela Tua presença, o Teu amor e a Tua bondade por todos nós aqui, abençoando-nos nesta tarde em nome de Jesus. Por isso agora nós como os Teus filhos, ó Pai, nós temos todo o cuidado em Te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nós todos juntos como igreja dizemos: amém, aleluia, glória a Deus.